Bom dia a todos. Vamos agora, nesse momento, fazer esse vídeo que ele se refere especificamente a uma coisa que está sendo discutida agora, que é muitíssimo importante, que é a questão da previdência social. Nós estamos vendo que realmente o neoliberalismo que está tomando conta do mundo nesse momento está ganhando terreno. As pessoas ficam ouvindo muita baboseira, muita mentirada, muita fake news, que levam todos a achar que aquilo deve ser mesmo feito. Então vamos a duas mentiras que estão sendo contadas para que o povo aplauda uma reforma da Previdência. É óbvio que hoje muita gente já está acordando para ver a furada que é essa reforma. Na verdade, se eles estivessem pretendendo uma reforma que fosse para, digamos, corrigir os absurdos de certas categorias, principalmente no judiciário, no sistema militar, em alguns setores em que há uma discrepância muito grande nessa questão previdenciária, né? Obviamente que não é toda a classe que está recebendo, mas existem discrepâncias fundamentais para essa questão. Aí tudo bem, então a reforma seria reduzir a previdência desses setores que estão recebendo demais. Aí, tudo bem, está querendo corrigir uma anomalia. Mas o que estão pretendendo mesmo, que são os banqueiros, isso é a turma do neoliberalismo, que eu considero o seguinte: todo aquele que não é banqueiro, já falei isso em outros vídeos, e é neoliberal e bate palma para o neoliberal, acabar com o Estado, exterminar com tudo tem que ser privado, então essa pessoa não entende o que está falando, porque está exatamente condenando o seu futuro. Então, se você é banqueiro, perfeito, você está defendendo, como sempre defendeu, os seus interesses egoístas. Haja visto que nós estamos numa economia em crise desde o golpe de 2016 e vemos a economia cada vez andar pior, esse governo perdido que está aí, obviamente, que ele foi colocado aí, e nós estamos vendo que os banqueiros estão com rentabilidade altíssima. Aquele rapaz, o Eduardo Moreira, né, se não me engano, é um rapaz muito bom que já trabalhou no sistema financeiro e sabe tudo isso que eu estou falando. Naturalmente, nós concordamos, né? Ele denunciou e fez uma continha lá que mostrou e comprovou que 7 ministérios equivalem ao orçamento todo desses 7 ministérios para a sua manutenção das suas atividades, são equivalentes ao lucro dos banqueiros. Então, essa é a questão que a gente deve buscar se fixar. Nós estamos próximos a ser perpetrado o maior crime de lesa humanidade que podemos conhecer. Pois, em verdade, a previdência que eles querem tirar é a possibilidade das pessoas se aposentarem e, durante a sua vida, arrecadarem dinheiro para os planos de previdência privada, ou seja, para os banqueiros. Você tem várias situações aí extremamente graves, que é a previdência privada, na forma de capitalização, como eles estão falando, ela não vai substituir a previdência pública, que dá ad eternum um rendimento, né, de previdenciário até a morte da pessoa, e que tenha uma valorização correspondente, pelo menos, aos níveis de inflação, que seria um salário mínimo corrigido. Isso já vem sendo roubado, porque o salário mínimo não está sendo corrigido à altura da inflação que nós temos verdadeiramente. Ele deveria ter a política que tinha antes de atualizar o salário mínimo, nem mesmo apenas a inflação, porque a gente sabe que o salário mínimo não corresponde a uma realidade. Então, ele precisaria ser
recuperado como foi em governos passados. Então, o que está acontecendo? Eles querem simplesmente revogar a aposentadoria e, pior, roubar o dinheiro das pessoas, porque elas vão recolher e, em verdade, ficarão para os banqueiros, porque essa previdência, obviamente, se a pessoa para de pagar, para de ter direitos, e eles ficam como estão acontecendo hoje com os planos de saúde. A pessoa chega na idade, depois de tantos anos recolhendo o plano de saúde, eles aumentam 3 vezes o valor e agora estão aumentando porque eles criaram aí, isso foi uma maracutaia das maiores, que eles criaram aqueles planos de previdência de grupo, né? E que elas têm direito de aumentar quanto quiserem, porque dizem que e a pessoa física não tem direito a reclamar nada, porque diz que é uma combinação com o grupo. Então, é como se dissesse, não, o grupo concordou, então individualmente você não tem direito a reclamar. É assim que estão acontecendo com os processos judiciais, em que eles têm direito a aumentar quanto quiserem, porque a ANS diz que não tem nada a ver. E isso vai ser o que vai acontecer com a previdência privada. As pessoas vão chegar no fim da vida que estão precisando, primeiro que muitos não vão nem se aposentar, porque essa ideia aí absurda, criminosa, isso é crime, de dizer que uma pessoa vai se aposentar só com 65 anos, quando a gente sabe que a idade média pode estar acima poucos anos do que isso, mas é uma idade média que conta com aquele grupo que, obviamente, tem um padrão de vida muito maior e vive bastante, né? Até mais de 80 anos. Então, a média fica um pouco acima, porém tem atividades, tem setores, pessoas que trabalham à noite, pessoas que trabalham de forma física, exaustiva, que dependem da saúde, da energia do corpo, né? Das condições literalmente físicas para fazer o seu mistério, o seu trabalho. Obviamente, essas pessoas não duram 65 anos, e ainda que durem 65 anos, não poderão trabalhar após determinado tempo de vida. Nós temos aí, embora seja a gente veja jogador de futebol como lugar que se ganha muito dinheiro, isso é outra conversa. O que ganha muito dinheiro são em milhões de pessoas que são jogadores de futebol no mundo todo, né? Nós temos 200 países e quantos jogadores de futebol, aliás, mais de 200 países, quantos jogadores de futebol existem em cada país? Então nós vamos ver que os que aparecem ganhando muito dinheiro é uma minoria, muito minoria. Aliás, até repetindo a mesma coisa na nossa vida econômica da concentração de renda, né? Muitos ganhando muito e poucos ganhando muito e muitos não ganhando nada, né? A gente sabe que 26 pessoas detêm quase metade da riqueza mundial, né? E muito dessa riqueza tomada, né? No tapa, corporativamente, tomando as coisas, né? Que deveriam ser divididas, né? E fazerem o bem da população. Então, esse crime que querem cometer vão matar pessoas idosas literalmente sem menor condição. E agora, com a PEC 95, né, aquela que proíbe gastos acima da inflação nas áreas sociais, porque eles não colocaram os juros dos bancos nessa história, e aí é a grande questão. Ninguém fala que se nós tirássemos o sistema financeiro desse pessoal, não tivéssemos que pagar uma dívida que tem que ser auditada, porque ela tem muitas irregularidades. Por isso eu sempre recomendo a todos, o primeiro passo de cada brasileiro seria se inscrever no canal da Auditoria Cidadã da Dívida para poder conhecer com profundidade um tema complexo que ninguém fala e que merece ser ouvido, que é a dívida brasileira do governo, é uma dívida falsa. Como em muitos países do mundo existe isso. Muitos mecanismos irregulares estão sendo denunciados pela Auditoria Cidadã da Dívida. E está na Constituição que deveria ser feita uma auditoria
que há 30 anos, desde 88, que a Constituição não foi feita. Então, por quê? Porque quem manda são os banqueiros. O Banco Central é uma porta giratória para esses caras que querem fazer esse crime agora, da Previdência. Vai matar muita gente, vai matar de suicídio, inclusive, como está acontecendo no Chile. No Japão, a gente já assiste vídeos que estão contando uma coisa absurda que está acontecendo no Japão. Eu preciso, é bom dizer que eu ouvi num vídeo sobre esse assunto, mas eu ainda preciso estudar para afirmar isso. Mas seria bom que vocês estudassem. Aliás, esse vídeo sempre diz isso. Não confie em mim, não acredite em mim, mas vai estudar o que está acontecendo. Você aí que tem 50 anos, daqui a 20 tem que estar aposentado, vai ver direitinho o que eles estão propondo. Porque muita coisa não é dita, é falada só uma parte. Aí vem a mentirada, essa mentira suja, nojenta, que é dizer que a Previdência Pública no Brasil tá falida. Isso é uma mentira. A estrutura da Previdência, da forma como ela é financiada pela própria economia. A economia cresce a receita para a Previdência, que tem uma ligação com a saúde e a Previdência, que são ligadas. Só que quando acaba com tudo isso, né, eles pegam a parte da Previdência, que é só aquela parte, que é a parte da pessoa que contribui. É óbvio que vai ter um descasamento, mas isso foi compensado com outras verbas, outros impostos, né, que entram na composição da Previdência. E, por outro lado, a Previdência não é algo que é para ser calculada como uma coisa que tem que dar lucro ou dar prejuízo. A Previdência tem que ser um dinheiro que é dado a todos que tenham acima de X anos e acabou. De onde vai tirar o dinheiro? Tira dos juros dos banqueiros. Isso aqui é o que a gente tem que fazer. É um absurdo o que está acontecendo. Então, a própria pessoa vai ter que financiar um sistema que é público, que tem que ser do Estado, é uma política de Estado, e aí dizer que não dá lucro, quer dizer, tudo para o neoliberal é lucro, tem que render, tem que ser eficiente. A eficiência aí da Vale, olha a eficiência desses prejuízos que tem, e vai ter um prejuízo que vem aí no futuro, espero que vocês gravem e guardem esse vídeo, que é o da indústria petrolífera, que estão vendendo pré-sal para empresas que não têm a experiência da Petrobras, para água profunda. Eles vêm aqui para sugar, e se der acidente ecológico, comprometendo toda a costa sul do Brasil, do Rio de Janeiro para baixo, eles não estão nem aí. Eles estão se lixando para a vida, para a ecologia, para a natureza. E na cabeça deles, cada árvore é um negócio que tem que ser vendido. Tem que ser feito dinheiro é que tem que render. Esse pessoal só pensa em dinheiro. É um absurdo. Então não podemos permitir que seja mexida a Previdência Social. E como eu estava dizendo, no Japão já está acontecendo o aumento de índice de prisão para idoso. E as pessoas então foram estudar o que está acontecendo com os idosos que estão sendo presos, uma coisa que nunca aconteceu no Japão, que tinha sempre uma filosofia de vida, de respeito ao outro, os índices de criminalidade muito baixos, e agora o índice de criminalidade por pequenos roubos tem acontecido com idosos. Aí eles foram examinar, sabe o que é? Os idosos também. O Japão entrou na área neoliberal direto, sempre esteve aí, e agora não há recursos de previdência para esses velhinhos que preferem ser presos para comer, para poder comer na cadeia e ter um lugar para dormir, né? E estão cometendo pequenos furtos querendo ser presos. É uma coisa que tem acontecido no Japão. Como eu disse, eu apenas estou me baseando em um vídeo em que se mostra isso. Porém, eu preciso estudar esse assunto, porque eu não gosto de passar a opinião sem que saiba. Mas no Chile, isso é sabido, o índice de suicídio de idosos, que lá, com a ajuda desse ministro aí, que é metido com o negócio de fundos de pensão, tá entendendo? Interessa a ele mexer com essas coisas todas, é banqueiro,
Tá entendendo? E está agora como uma verdadeira raposa tomando conta do galinheiro. Este ministro é que ajudou lá no Chile aquela ditadura militar de lá a implantar esse sistema neoliberal. E agora está aí, ele ajudou, ele deu seus pareceres, deu sua contribuição para isso, sempre falou isso. Então a palavra dele foi ouvida, né? Então a gente vê o que está acontecendo. Então ele tem uma experiência própria do neoliberalismo aplicado, ou seja, acabou o dinheiro para aqueles que entraram nesse mesmo sistema de aposentadoria. Então, minha gente, tomem tenência. Você se deixar essa previdência ser tocada como eles querem, vai ser o seu fim. Daqui a 20 anos, você que está com 50, com 40, você vai ver o que vai ser a sua vida. Provavelmente você não terá como suportar o seu padrão de vida que você tem nesse patamar de previdência que eles querem te colocar. A precarização do trabalho eles já conseguiram, então ninguém está recolhendo para a previdência. E trabalhar continuamente para você receber a previdência integral, você não vai conseguir, porque ninguém trabalha 40, 45 anos, 50 anos direto. Não existe isso, isso é impossível. Todo mundo sempre ou perde um emprego, ou sai de um emprego, demora um tempo para ir para outro. Então há uma perda de tempo, salvo em algumas categorias que são muito necessárias, mas aquelas categorias menores, que são os que vão ser ofendidos, são os pobres, os mais pobres, esses não vão ter literalmente onde cair morto, porque não terão hospitais, porque daqui a 20 anos estarão sucateados todos os hospitais, não terão escola, porque estarão sucateadas todas as escolas, porque esses caras que ficam pensando só no dinheiro, eles não veem que a sociedade no Brasil, com 208 milhões, nós temos muito mais do que 60% num nível de pobreza, e muitos retornando ao nível abaixo da linha da pobreza que nós conseguimos vencer. Então, pensem direitinho, estudem a auditoria da dívida, estudem as guerras híbridas, que são os vídeos que nós estamos fazendo. Hoje eu até iria gravar um disco de guerra híbrida, mas nós estamos sofrendo a guerra híbrida. E essa mudança, esse governo que está aí, é fruto dessa guerra híbrida, de fake news e outras coisas mais. Então, eu peço a vocês, estudem o assunto e vamos sair às ruas para que essa reforma de previdência dos banqueiros não seja feita. A previdência não está falida e ela nunca iria falir nos moldes como ela era feita. Tem muito ajuste para fazer. Aliás, os ajustes para mexer com os mais ricos, esses ajustes não vão ser mexidos. Então, é isso que eu quero passar hoje. Desculpa um ar um pouco mais veemente, mas é revoltante. É um verdadeiro crime de lesa humanidade que está para ser cometido. E você está, de uma forma, por ignorância, às vezes batendo palma para esses caras. Você vai ver o que a sua vida será daqui a 20 anos. Um forte abraço a todos e vamos fazer a resistência a essas medidas. Já tomaram o nosso pré-sal, e olha, o pré-sal foi tomado por empresas estatais, como a Statoil, que até inventou uma outra empresa para disfarçar que é uma empresa estatal. Ou seja, nós estamos doando o nosso patrimônio. Tudo por essa turma que está aí já há algum tempo, porque o governo anterior e esse governo é a mesma coisa, foi tudo embolado pelo mesmo grupo, e aí a gente está vendo o que está acontecendo com o Brasil. Estão desmontando com o Brasil. O Estado brasileiro não existirá e o caminho estará aberto para a colonização total, né, e a escravização do povo brasileiro. Um forte abraço a todos.